Fala galera, tranquilo? Vamos para a nossa primeira revisão então online, primeira revisão digital do Colégio Unificado. Para quem estiver vendo esse vídeo posteriormente, deixa eu até pegar minha colinha aqui, o que a gente vai abordar nesse vídeo? Ele é um vídeo de revisão para o nosso primeiro simulado em EAD. Os assuntos que a gente vai abordar, segundo a minha colinha, serão então a tabela periódica, as propriedades periódicas, as principais ligações químicas e uma revisão rápida sobre geometria molecular. Fechou? Então esse é o nosso conteúdo para o simulado e depois fica um videozinho então com a revisão desses conceitos básicos e importantes em química geral. Tá aqui então. Conteúdos a serem revisados: tabela periódica, propriedades periódicas, ligações químicas, iônica, covalente ou molecular. Ali faltou o quê? Vamos botar aqui, vamos corrigir essa falhazinha. Ligação covalente, iônica, covalente, que é sinônimo de molecular. E aqui faltou a ligação, o que ainda? Faltou a ligação, então, do tipo metálica. E para as moléculas, a sua geometria. Lembra que eu falei com vocês que uma molécula é aquele agrupamento de átomos unidos mediante ligações do tipo covalentes. Então, um composto covalente é um composto molecular. A partir de agora, para alegria de alguns e tristeza de outros, no próximo slide eu vou desaparecer para dar espaço para que eu possa ocupar a tela por inteiro com o conteúdo prioritário para o nosso simulado. Beijo vocês, fiquem só com a minha voz para a alegria de muitos. Valeu, galera, um abraço. Nos vemos lá no finalzinho da aula. Tabela periódica. Era para a gente começar com a foto do Mendeleev, né? Que a gente considera como sendo o pai da tabela periódica moderna. Mas eu coloquei de propósito aqui, então, a tabela periódica com a organização proposta por Moseley, porque a tabela periódica organizada segundo o critério de Moseley, ele corrigiu um erro da tabela periódica proposta por Mendeleev, na qual ele fez uma organização dos elementos químicos baseado no seu Z, no seu número atômico, ou seja, ali em cima o hidrogênio é o número atômico número 1, então eu venho o hélio com o número 2, o lítio número atômico número 3, o berílio número 4, o boro número 5, o carbono número 6, o nitrogênio número 7, o oxigênio número 8, o flúor número 9, o neônio número 10 e assim por diante. Perceba, então, que a tabela periódica ela é organizada como toda tabela em linhas e é organizada em colunas, em ordem crescente de número atômico. Então, o elemento número 1 está aqui no canto superior esquerdo e o elemento 118, que é o último, está no canto inferior direito. Então, a gente lê a tabela como? Da esquerda para a direita, terminou, volta para a próxima linha subsequente e assim a gente faz então a leitura dos elementos químicos em ordem crescente de número atômico. O que são os grupos na tabela periódica? Antigamente os grupos eram chamados de famílias e os grupos nada mais são do que as colunas. Então, eu tenho o grupo número 1, número 2, número 3, número 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e, finalmente, o grupo número 18. Então, a tabela periódica está organizada em 18 colunas, que também são chamadas de grupos ou famílias. Percebe que quando a gente fala família, a gente ainda usa, mesmo não estando mais na norma correta, as famílias do grupo A e as famílias do grupo B. Os grupos A representam os elementos representativos e os elementos do grupo B representam os elementos de transição. Então, a tabela periódica ela é organizada em 18 grupos, antigamente chamados de
famílias. Quais são aqueles grupos ou famílias que têm nomes especiais? São os dois primeiros, o grupo número 1 e o grupo número 2, o grupo 16, o grupo 17 e o grupo 18. São esses 5 grupos ou 5 famílias que têm nomes especiais. Aqui em cima eu tenho o hidrogênio, que é o primeiro elemento químico, ele é o elemento químico 1s1. Ele não pertence a nenhuma família ou grupo. A sua posição na tabela periódica é determinada pela sua distribuição eletrônica. Tirando o hidrogênio, todos os elementos pertencentes ao grupo 1 são chamados de metais alcalinos. Todos pertencentes ao grupo 2 são chamados de metais alcalinos terrosos. Todos pertencentes ao grupo 16 são os calcogênios, ao grupo 17 os halogênios e ao grupo 18 os gases nobres. Essas 3 famílias anteriores ao grupo 16, é só você pegar a tabela periódica e ver que, deixa eu mudar aqui, aqui no grupo 13 o primeiro elemento químico é o boro, então ele é a família aqui do boro. O grupo 14 é encabeçado pelo carbono, então é a família do carbono. O grupo 15 é encabeçado pelo nitrogênio, então é a família do nitrogênio. O grupo 16 é encabeçado pelo oxigênio, mas aí é chamado de família dos calcogênios. O grupo 17 é encabeçado pelo flúor, mas aí a gente chama esse grupo de halogênios. O grupo 18, ou grupo 0, grupo 18, ou grupo 0, ou família 8A, é encabeçado pelo hélio, mas são chamados de gases nobres. Olha aqui no meio, aqui metal de transição, essas 2 linhas aqui embaixo, elas estão dentro desses 2 quadradinhos aqui. Então, esses aqui são chamados metais de transição interna. E esses aqui são metais de transição externa. Lembra, né? Parece que os lantanídeos e os actinídeos, eles estão para fora da tabela. Aí, se eles estão para fora, então eles são metais de transição interna. E esses aqui dentro da tabela, eles estão dentro da tabela. O raciocínio é o contrário. Então, eles são os metais de transição externa. Esse negócio de transição interna e transição externa tem a ver com a distribuição eletrônica, com a diferença que há entre a última camada e o subnível mais energético, mas não é o objetivo da nossa revisão. Propriedades periódicas. O que é uma propriedade periódica? Propriedade periódica é tudo aquilo que você consegue determinar olhando pela posição do elemento químico dentro da tabela periódica. E essa tabelinha periódica aqui, ela já está visualmente mostrando para vocês o raio atômico, ou seja, o tamanho do átomo. Qual bolinha de todas essas que vocês visualizam é a maior? Admire, a maior bolinha que eu visualizo é essa. No canto inferior esquerdo, ela corresponde ao elemento frâncio. Qual é a menor bolinha que vocês veem? A menor bolinha é essa lá de cima, que corresponde ao elemento hélio. Então, olha só, percebe aqui, dentro de um mesmo grupo, olha lá, no grupo 1, percebe que o raio atômico aumenta de cima para baixo, em relação ao número de camadas que o átomo vai ganhando. Percebe, dentro de um mesmo período, está aqui, dentro de um mesmo período, que é uma mesma linha, período número 1, número 2, número 3, número 4. Qual bolinha é a maior? Está vendo aqui, pretinha, azulzinha, a verdinha, olha lá, a alaranjada, acabou nessa que é a maior dessa linha. Então, dentro de uma mesma linha ou período, o raio atômico cresce da direita, desculpa pelo erro aqui, para a esquerda. Tranquilo? Olha lá, então o raio atômico dentro de um mesmo grupo, ele cresce de cima
para baixo. E dentro de um mesmo período, ele cresce da direita para a esquerda. Então, o maior átomo que a gente vai ter, ele vai estar aqui embaixo, ó. É o frâncio. E o menor átomo que vai existir vai ser o hélio. Como é que eu posso perguntar em prova? Eu vou botar aqui, ó. Deixa eu fazer uma brincadeira com vocês aqui, ó. Eu vou fazer aqui, tá? O X e o Y. Qual é maior, o X ou o Y? Ademir, dentro de um mesmo grupo, ele cresce de cima para baixo. Então, o Y é maior do que o X. Quem é maior, o A ou o B? Ademir, estão dentro do mesmo período. Então, dentro do mesmo período, quem tiver mais à esquerda é maior. Vamos lá, ó, o C e o D aqui, quem é maior? Ademir, o C está mais para baixo e mais para a esquerda, então ele é maior. Ou seja, ó, quem está mais perto do frâncio é maior. O Y está mais perto do frâncio em relação ao X, o C está mais perto do frâncio do que o D, o A está mais perto do frâncio do que o B. Então, se você quiser gravar um macetezinho, quanto mais perto do frâncio tiver o átomo, maior ele vai ter o seu raio atômico, ou seja, maior vai ser o átomo. E a eletronegatividade? A eletronegatividade é a vontade que o núcleo tem de atrair o elétron para si. Então, vamos lá. Ó, se você tiver um átomozinho desse tamanhinho e um átomozão desse tamanhão, é óbvio que no átomo pequenininho, o núcleo vai exercer mais atração sobre os elétrons. Então, ele vai puxar mais para ele o elétron. Tá? Então, átomos grandes são bobões, perdem elétrons com facilidade. Está aqui, ó. Aqui eu tenho césio. Tademir, cadê o... Olha lá, um primeiro período, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Está faltando uma linha. Por que não colocou essa linha aqui? Aqui era do frâncio, né? Então, o frâncio ele já é um elemento radioativo e artificial, como uma boa parte desses elementos do sétimo período. Então, algumas tabelas elas acabam tirando esses elementos pelo seu caráter radioativo e artificial. Ó, percebe? Então, qual é o elemento de maior eletronegatividade? É o flúor aqui em cima, tá vendo? Ó, é o mais eletronegativo. Depois é quem? É o oxigênio. Depois é quem? Ah, tá o nitrogênio empatando com o cloro. Depois vem quem? Vem o bromo. Depois vem quem? Ah, o carbono empatando com o enxofre, empatando com o iodo. Ah? Por isso que eu pedi que vocês decorassem aquele macetezinho de eletronegatividade. Fui ontem no clube brasileiro e só comi Pizza Hut. Ah? Ou peixe hidratado, o que você gostar mais de comer. Essa é uma escala de eletronegatividade. Então, a eletronegatividade, diferentemente do raio atômico, elas são grandezas contrárias. Lembrando, né, que eletronegatividade não existe para os gases nobres, né? O gás nobre não tem eletronegatividade, ele não tem vontade nenhuma de atrair um outro elétron para si, tá? Porque ele já está com a sua eletrosfera completa. Então, ó, eu vou pegar aqui, ó, eu vou destacar os gases nobres e vou tirá-lo dessa minha avaliação e vou colocar aqui, então, o flúor como sendo o elemento mais eletronegativo. Então, a eletronegatividade, como ela é inversa ao raio atômico, ou seja, quanto maior é o átomo, menos eletronegativo, ou seja, quanto menor o átomo, mais eletronegativo, ela é uma propriedade que cresce da esquerda para a direita, de baixo para cima. Tranquilo? De boa? E as ligações químicas? Eu tenho 3 ligações básicas: a iônica, a covalente e a metálica. Quando que a ligação é iônica? Quando eu tenho um metal mais um ametal. Ó, eu vou fazer assim, ó. Aonde está o ametal, você pode perceber que às vezes aparece no lugar dele um semimetal e às vezes aparece no lugar dele o hidrogênio.
Então, metal mais ametal ou semimetal hidrogênio, a ligação ela é iônica, há uma transferência de elétrons. Ou seja, o metal perde elétron e o ametal ganha. Quem perde fica positivo, quem ganha fica negativo. Por isso que a ligação é iônica, porque ela é formada por íons, por um cátion positivo e um ânion negativo. Na ligação covalente, aquela diferença de eletronegatividade que eu mostrei para vocês no slide anterior não é tão grande entre os átomos. Então, um não consegue arrancar do outro o elétron. Então, eu tenho aqui o quê? Eu tenho ametal com ametal, ametal com hidrogênio, ametal com semimetal ou hidrogênio. Mas percebe o quê? Na ligação covalente, o que é que não pode aparecer nela? Não pode aparecer o metal. Entenderam? Na ligação iônica, básico, metal mais ametal, ou hidrogênio. Na ligação covalente, não pode ter metal. Tá? E aí ninguém perde e ninguém ganha. Eles acabam compartilhando elétrons. E, finalmente, a ligação metálica, o nome já diz tudo, é aquela ligação feita entre dois metais, em que todos os metais perdem, originando cátions, e a nuvem eletrônica dos elétrons perdidos por eles acaba atraindo todo mundo em conjunto. Eles acabam ficando positivos porque perderam elétrons, mas a diferença de cargas entre o elétron e o cátion faz com que eles acabam se mantendo unidos todos juntos com bastante elétrons disponíveis e que podem se movimentar, que confere ao metal, então, a sua elevada condutibilidade elétrica e térmica. Ó, ligação iônica. Eu vou ter a ligação entre um metal mais um ametal. O metal vai ficar positivo e o ametal vai ficar negativo. Tem que lembrar, né? Olha aqui. Todo do grupo 1 tem carga mais 1. Todo do grupo 2 tem carga mais 2. Ó, os metais de transição, eles têm NOx variável, tá vendo aqui, ó? E por diversas vezes eles têm mais de um estado de oxidação. O que é isso, Ademir? Ademir, o ferro, por exemplo, para vocês, ó, o ferro ele pode ser 2+, ou ele pode ser 3+. O chumbo ele pode ser 2+, ou ele pode ser 4+. Entenderam? Então, esses metais de transição, eles têm mais de um NOx, mais de um estado de oxidação. Então, a gente acaba não focando neles nessa primeira parte que a gente está trabalhando. Tá? Agora, esses outros vocês têm que saber. Então, ó, do grupo 1, carga mais 1. Do grupo 2, carga mais 2. Do grupo 3, carga mais 3. Opa, do grupo 4, que é a família do carbono, pode ser mais 4 ou menos 4. Do grupo 15 é menos 3. Do grupo 16 é menos 2. Do grupo 17 é menos 1. Ou seja, pensa assim, ó, quanto é que falta para eu chegar num gás nobre? Quem está no grupo, deixa eu botar aqui, ó, o grupo do gás nobre é o grupo quê? 18. Então, quem está no grupo 15, para chegar lá, falta 3. Quem está no grupo 16, para chegar lá, falta 2. Quem está no grupo 17, para chegar lá, falta 1. Entenderam? Aí, quando ele receber, por isso que ele fica negativo, porque ele vai receber um elétron e vai ficar negativo. Então, eu tenho aqui, ó, o X pertence ao grupo 3A, a família 3A, ou grupo 13. Então, você vai em cima dele e escreve 3+, ou mais 3. O certo mesmo é 3+. Lembra? Grupo 1, 1+. Grupo 2, 2+. Grupo 13, 3+. Tranquilo? Aqui, pula o grupo 14, grupo 15, 3 menos, grupo 16, 2 menos, grupo 17, 1 menos.
Então, ó, o Y é no grupo 16. Então, para 18, precisa ganhar 2. Então, como é que eu faço a fórmula de um composto iônico? A carga de um é o número de átomos do outro. A carga do cátion é o número de átomos do ânion. Então, essa molécula formada... Desculpa, essa molécula não, esse agrupamento iônico, porque molécula é formada por ligação covalente. Esse composto, então, tem fórmula o quê? X2Y3. Lembrando que o 2 do X veio da carga do Y e o 3 do Y veio da carga do X. Como ele tem a ligação aqui de um metal mais um ametal, esse composto é formado por uma ligação iônica. Na ligação covalente, eu vou ter ligado esse grupo verde aqui, ó, mais o hidrogênio. Então, eu vou ter a ligação covalente o quê? Eu vou ter um ametal mais outro ametal e um ametal mais o hidrogênio. Na ligação covalente, essa aqui é a fórmula eletrônica de Lewis, na qual você pega o elemento químico, coloca o símbolo dele e coloca ao redor dele o número de elétrons da sua última camada, que corresponde à família. Então, o oxigênio está no grupo 16. 16. Então, ele tem 6 elétrons na sua última camada. E está aqui, ó, esse elétron vermelhinho veio do hidrogênio, esse elétron vermelhinho veio do hidrogênio, e esse elétron verdinho ele veio do oxigênio. Agora, os dois estão sendo compartilhados pelos dois, e aqui eu vou ter, então, uma ligação química covalente na molécula de água. E na ligação metálica, está aqui, ó, todos originam cátions, porque todos estão perdendo elétrons. E esses elétrons que são perdidos passam a ser atraídos comumente, conjuntamente pelos cátions formados. E aí eu tenho a ligação metálica. Lembra de dar uma lidinha nas ligas, né? Aqui eu tenho o aço, que é uma liga de ferro mais carbono. Aqui eu tenho uma variação dessa liga de aço, que é o aço inoxidável. Aqui embaixo eu tenho o ouro 18 quilates, que é uma liga de ouro mais prata mais cobre. Aqui eu tenho o bronze, que é uma liga de cobre mais estanho. Aqui eu tenho o latão, que é uma liga de cobre mais zinco. Aqui eu tenho uma amálgama da restauração do dentista antigo, que é uma liga de mercúrio mais prata mais cobre. E aqui eu tenho um fusível, que também é uma liga de vários metais unidos. Qual é a finalidade da liga? Não existe um metal sozinho que tenha todas as características que a gente precisa. O que é que o ser humano aprendeu com o tempo? Então, vamos pegar e derreter vários metais juntos, que aí eu vou criar uma liga, e essa liga vai ter características de cada um dos metais que participam dela, e aí eu vou ter, então, uma liga com características mais completas do que apenas o metal sozinho. E, finalmente, último slide nosso, geometria molecular. Aqui em cima eu tenho a molécula de HCl. Se tem 2 átomos, a única geometria que eu posso ter é linear. Aqui eu tenho a molécula que a gente está bem batida, que é o CO2. No carbono não sobram elétrons no átomo central, porque no carbono nunca sobra. Então, a molécula também de geometria linear. Então, a molécula de CO2 também é uma molécula de geometria linear. Aqui eu tenho, então, a molécula de metanal, que é o aldeído fórmico, C-O-H-H. No carbono nunca sobram elétrons, então essa molécula vai ter o formato de um triângulo, por isso que a sua geometria é trigonal plana. Aqui eu tenho uma molécula de dióxido de enxofre, está aqui, ó.
Então, eu tenho O dupla S coordenada O, e no S sobraram 2 elétrons. Esses elétrons que sobram pelo modelo VSEPR, Valence Shell Electron Pair Repulsion, ou seja, a teoria de repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência, faz com que a geometria dele seja o quê? Angular. Faltou aqui importantíssimo, né, que vai cair na prova também, que é a amônia. Então, a amônia ela é assim, NH3. Como sobram 2 elétrons no nitrogênio, esse par de elétrons não compartilhado ele tem uma capacidade de repulsão maior sobre as ligações covalentes que foram feitas. Então, faz com que essa molécula tenha geometria piramidal. E, finalmente, o gás metano, CH4, está aqui, que vai ter geometria tetraédrica. Então, as mais básicas e importantes geometrias são linear, angular, trigonal plana, piramidal e tetraédrica. Foi rapidinho porque eu tinha 25 minutos para fazer a revisão com vocês, eu estou estourando 26 minutos. Vocês têm a possibilidade depois de revoltar essa aula, revisar, acompanhar com detalhe, com atenção, essa nossa revisão para o primeiro simulado. Um grande abraço, meus queridos alunos, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!